Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Eberhard, a gente vai estar dando continuidade no no estudo, né, versículo a versículo aqui do livro de Juízes. Lembrando também que a gente está passando aqui algumas técnicas de interpretação de texto, né, a maneira para você tirar aí o núcleo, né, o sentido, né, do texto, né, para estar fazendo a interpretação, aquela interpretação dedutível, né, que existem textos, né, que a gente consegue fazer a leitura e o texto ele já dá a resposta ou no enunciado ou então no meio do próprio parágrafo. Aí quando nós fazemos a leitura e nós não identificamos logo na primeira leitura e requer uma atenção um pouco melhor, né, do que a gente da leitura, um foco um pouco maior, então é a interpretação dedutiva, né, que a gente vai estar usando. Recapitulando algumas técnicas que a gente está sempre usando para leitura e entendimento do texto, as perguntas quem, como e onde, né? Sempre perguntando para o texto, né? Você vai fazer a leitura e pergunta para o texto, né? Quem, né? Tentando descobrir quem que é o personagem ali. Você tem que identificar no texto quem é o personagem principal, quem é o personagem coadjuvante, quais são os pronomes que estão ali no texto, né? Vai sublinhando os pronomes do texto e também as palavras que são repetidas, né? E as palavras que são mais difíceis, os nomes de cidades, né? Os nomes próprios você vai marcando. Eu sempre falei que é importante também você começar aí com a sua Bíblia na mão, preferência estar com a João Ferreira, também um caderno em branco, um caderno que a gente usa para fazer os nossos estudos, né? E caneta azul, caneta vermelha. Caneta azul você vai estar marcando tudo que você achar que é relevante, e a vermelha para você marcar aquilo que você vai fazer um estudo mais aprofundado, que de repente que não conseguiu pegar, não conseguiu entender, tá? Dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico também é muito importante. Se você tiver o dicionário hebraico, a gente está aqui no Antigo Testamento, você coloca isso, depois você anota a palavra e faz a pesquisa na ferramenta Google, tá? Lembrando que o nosso modelo aqui de vídeo aqui no canal que a gente está produzindo, eles são sem edição ou com o mínimo de edição possível. Por quê? Porque a ideia é levar para você o conteúdo como se fosse um tipo de live, né? Como fosse ao vivo, como fosse uma aula ao vivo, né? Apesar de serem aulas gravadas, para ficar com esse aspecto de ao vivo, né? E criar um vínculo maior, né? Com aluno-professor, né? Então eu acho que fica melhor, o formato fica bem legal, né? O pessoal tem gostado, a gente tá vendo o feedback aí. Desde ontem eu tenho gravado as aulas, né? A gente começou com esse projeto faz pouco tempo e eu tô focado em produzir conteúdo para esse canal aqui no YouTube. Parei com outras plataformas com outros tipos de conteúdo e a gente está focando mais no estudo bíblico, né? Então a gente tem muitas ideias, né, para trazer aqui para o canal. A gente vai estar trazendo o livro, esse ensinamento versículo a versículo, né, leitura e versículo a versículo e interpretação de texto do livro de Juízes. Então a ideia é fazer o livro todo de Juízes. A gente vai ter também aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente está exercendo, né, a hermenêutica, né? A hermenêutica é a ciência de interpretação de textos bíblicos, né? Então a gente está fazendo, são aulas de hermenêutica, né? Cada aula que a gente está postando aqui dos livros de Juízes serão aulas de hermenêutica, tá? Teremos também as aulas de homilética, né? Que é para elaboração de sermões, e os estudos avulsos, né? Que serão dos textos, né? Mas conforme a gente for lançando, produzindo as aulas, a gente vai estar explicando certinho como que vai funcionar, né? É legal você começar desde a primeira aula, você que não assistiu, está chegando agora, né? De repente está vendo aqui só um trecho, né? Esse aqui são um Reels, né? Que apareceu aí na sua For You, e você ainda não sabe do que se trata, então você clica aí no meu perfil, se inscreve no canal, você clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu joinha e no comentário você pode estar deixando ali a sua pergunta. Eu leio todos os questionamentos, todas as perguntas da caixa de comentário. Você pode estar me achando também pelo meu Instagram, que é @eberhal, ou no Facebook, ou então no Instagram mídia social. Vou estar também no Twitter, mídia social ou Eberhal. Vocês me acham em todas as redes sociais, tá? Lembrando que eu estou produzindo exclusivamente aqui pro YouTube, né? Essas séries de treinamentos, né? São células de formação, né? Para ajudar tanto professores, né, de escola bíblica dominical, como você que é estudante, né? Que está aprendendo aí tá começando a leitura da palavra de Deus e talvez tenha um pouco de dificuldade de fazer a interpretação dos textos, né? Lembrando que nós que somos cristãos, né, eu sempre falo, deixo bem claro isso nos vídeos,
que é importante você conciliar, né, o estudo, a leitura, né, e o vídeo base, né, que é a videoaula, também conciliar com a oração, né, porque a oração, o Espírito Santo é que ele vai dar o discernimento, né, para você estar entendendo, compreendendo cada vez melhor os textos bíblicos, tá? Lembrando que os vídeos são vídeos sem edição, então pode ser que você ou saia na captura de som uma voz a mais, um barulho de uma moto que passa na rua, mas essa é a experiência, né, que eu quero deixar registrada aqui no vídeo, como se fosse uma live ao vivo, né? Então eu estou seguindo esse modelo aí, tem o mínimo de edição possível, né? Quando precisar fazer alguma edição aí, vocês vão ver que vai ter alguns cortezinhos aí. A gente pausa aqui quando alguém precisar passar aqui por aqui, né? Então eu seguro aqui, a minutagem, depois eu só corto e vai ser muito bom. Então, lembrando também o pessoal que ele vai estar fixado na caixa de comentário também. O meu Pix também, se você quiser ajudar o meu ministério, você entra na caixa de comentário, vai estar o Pix é o meu e-mail, você pode estar contribuindo com o valor que você quiser para estar ajudando a gente levar esse conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, né? Um conteúdo de cunho acadêmico, né? E também que ajuda também a espiritualidade das pessoas. Então, você quiser estar semeando em terra fértil, Deus abençoe a sua vida. Então, a gente parou aqui, foi no versículo 12, então a gente está fazendo a leitura, né? Um estudo sistemático, né? Do livro de Juízes, do capítulo 3, e a gente parou no versículo 12. Então, fazendo aqui uma recapitulação para situar, né, você que chegou aqui, está chegando agora, assim, aqui você é aluno novo daqui do curso e chegou aqui nessa aula, né? Eu sempre indico começar do início, né? As aulas elas estão todas numeradas certinho, então elas estão em ordem, são em uma ordem sequencial. Mas de repente você já quiser começar dessa aula, que é a número 7, não tem problema também. É importante você estar com a Bíblia e você fazer o acompanhamento aí. Não vou estar fazendo a leitura, você vai ler também, né? Durante a leitura, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar procurando selecionar as palavras que se repetem. Então você seleciona as palavras que se repetem, né? Para um maior compreendimento, você vai anotando no seu caderno. E também a gente vai estar procurando anotar em ordem sequencial os pronomes. Já falei que é um pronome, né? Pronome na língua portuguesa, toda vez que um autor vai escrever um texto e aí ele não quer deixar a leitura muito maçante, então ele usa um pronome. Então aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Judá foi ao encontro de Simeão e conversou com ele. Aí de repente na mesma sentença eu falo assim, e ele foi novamente com Simeão e se ajuntou com os jebuseus. Ele quem? Né? Judá. Né? Na língua portuguesa, para a leitura não ficar muito maçante, então utiliza-se os pronomes. Então existem vários tipos de pronomes. Pronomes possessivos, pronomes indicativos, né? E esse, no caso, é um pronome indicativo, está indicando, né, uma pessoa, quem? Indicando Judá, para não ficar uma leitura pesada, né? Então, utiliza-se o pronome. E apesar de que nos textos bíblicos, quando a gente vai fazer a leitura, você percebe que repete muito o mesmo nome, né? Às vezes na mesma sentença repete mais de uma vez. Judá foi e falou com ele. Judá foi falando com ele. E Judá continua falando com ele. É muito comum, né, no texto bíblico. Por quê? Porque ele é feito, que a gente falou que o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, né? E é feito a transliteração, que é pega-se a raiz, né, da origem do verbo, né, da origem hebraica, e faz a transliteração para a língua portuguesa, né? Lembrando que tem palavras no hebraico que não existem na língua portuguesa. Então toda essa gincana cultural acaba dando uma mexida um pouco na estrutura de algumas palavras, né? Então aqui é muito comum repetir muito as mesmas palavras, né? Então, por isso que às vezes a leitura acaba ficando um pouco maçante, você tem um pouco de dificuldade para ler, né? Por causa de algumas técnicas, né, que estão aplicadas aqui na tradução da Bíblia, né, que a gente faz a leitura. Porém, se você pega uma versão, uma NVI, a versão internacional, ou uma Bíblia linguagem de hoje, você vê que muda, né? Eles já usam os pronomes, né? Vai estar usando mais os pronomes e ajudam na questão da interpretação
do texto e a leitura não fica tão, não fica tão pesada. Mas eu sempre aconselho fazer a leitura da João Ferreira, né, que é um, eu tenho até aqui uma versão aqui que eu até falei na outra aula, que é uma versão de 1969. Daqui das que eu tenho, eu acho que é a mais antiga. Eu já tive mais antiga já, né? Mas hoje da minha coleção aqui eu tenho mais antiga, de revisão, a Revista Almeida Corrigida de 1969. Então, quando você as mais próximas do original, usam termos e palavras um pouco mais difíceis, palavras mais rebuscadas, mais complicadas. O legal, né, de fazer esse tipo de leitura é porque a gente aumenta o nosso vocabulário, né? Então você como estudante da Bíblia, você professor de escola dominical, você pastor de igreja, e você precisa preparar o seu sermão, você precisa ter conhecimento, buscar conhecimento, né? E fonte de conhecimento tanto de textos bíblicos, né, como também de livros adicionais também, para você aumentar o seu conhecimento, aumentar o seu vocabulário, né, e poder estar passando o melhor conhecimento. Se você não consegue absorver essa questão, a pessoa que quer passar o conhecimento, ele precisa dominar a arte de absorver o conhecimento primeiro. Se você não conseguir dominar a técnica de absorver o conhecimento, né, essa questão meio que é autodidata, né, se você tem essa dificuldade, você vai ter uma dificuldade em passar de uma maneira compreensível, né, pro interlocutor, né, para a pessoa que vai estar te ouvindo, né, ou ali no seminário que você vai ministrar, ou para a aula que você vai dar, ou para as pessoas que estão na nave da igreja, se a gente estiver falando de uma pessoa que vai ministrar para pessoas. Então, antes da pessoa passar para a terceira, ela tem que aprender a absorver ali, né. Então é por isso que a gente foca muito a questão nas nossas aulas, né, que é dentro do nosso grupo de estudo, a questão da interpretação dos textos, né? Então, independente do modelo que a gente vai estar aplicando aqui, a gente vai estar sempre, ou os textos que a gente for estar lendo, ou os livros que forem ser indicados, né? Aqui, que vai ser a nível de estudo aqui no nosso grupo de estudos aqui no YouTube e nos vídeos. A gente vai sempre focar a interpretação de texto, né? Porque sim, a interpretação você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, criar o que é o núcleo do texto, né? Voltar, né? A gente vai estar sempre repetindo o núcleo do texto, aquilo que dá o cerne da ideia do texto, né? Os professores de gramática falam sobre a espinha dorsal do texto, tá? Lembrando que as técnicas que a gente vai estar passando aqui, mesma técnica que você vai usar para extração do texto e interpretação do texto, aqui no caso o texto bíblico, né, você vai estar usando também para fazer uma interpretação aí de repente num concurso público, né, ou então para interpretar as questões aí do seu vestibular que você vai prestar. Então é um conhecimento que ele é atemporal, né, então não importa o tempo que você, se você está assistindo esse vídeo em 2023, ou daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, você vai prestar algum concurso público, ou então você vai ter que fazer, você vai ler um texto que demanda interpretação para você responder a pergunta. Então é um conteúdo que ele vai estar sempre atual, tá? Então a técnica que você vai estar aprendendo aqui, você vai poder estar aplicando também em outros segmentos, em outras matérias, no meio secular também, que vai estar te ajudando, né? Hoje a maior dificuldade hoje de um aluno em sala de aula são os analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? A pessoa que ela junta as sílabas, ela fala as palavras, ela lê, só que ela não consegue entender o que ela leu. Isso não é culpa do aluno, isso é a culpa do professor, porque o professor ele não é ensinado ele não ensina o aluno a interpretação de texto, né? Então lá na aula de língua portuguesa, na gramática é bem básico, né? E em geral, né, o brasileiro, né, principalmente o brasileiro que está em época de escola, né, o adolescente, né, ainda mais hoje em dia, em época de rede social, é mais fácil, é mais cômodo, né, assistir, né, ver o conteúdo mastigado do que você ler, né? Ler é trabalhoso, né? E tem estudos também, né, do neurocientista, né, que eu até acompanho o canal dele aqui no YouTube, né? Agora me fugiu o nome dele, mas o canal dele é o Neurovox, né? Ele é um neurocientista. E ele fala muito dessa questão, que o nosso cérebro ele se adaptou a coisas mais fáceis. Então, o que é mais fácil? O que gasta menos energia? O nosso cérebro ele quer poupar energia. Então, fazer uma leitura, aprender uma interpretação de texto, fazer uma extração de texto, descobrir qual é a espinha dorsal do texto, tirar as palavras satélites em volta, isso dá todo muito trabalho, né? Ele aumenta muito o seu aprendizado, a sua gama de aprendizado, porém dá muito trabalho. Então, o nosso cérebro ele vai optar o quê? Em pegar um pouco mais fácil. Então, que é o audiovisual, né?
Mas mesmo assim, aqui que nem aqui no caso gravando os vídeos, né? Vocês perceberam que as aulas são aulas longas, são aulas de no mínimo 50 minutos, né? Por quê? Porque eu tenho que dar essa introdução, eu tenho que explicar do que se trata, né? Para quem está chegando, caindo de paraquedas aqui no vídeo, né? Precisa entender qual que é o objetivo da aula e entender que a gente também está aprendendo, né? A gente vai fazendo aqui a leitura e vai aprendendo, né? A gente não é dono da verdade, nem dono de todo o conhecimento. A gente vai aprendendo junto com o aluno, né? Que está aqui acompanhando a gente, com os seguidores que acompanham a gente aqui. A gente vai fazendo o nosso curso, criando o nosso curso, né? Eu costumo dizer que cada vídeo, né? Cada vídeo aula é uma célula de formação. Você acaba aprendendo e está indo pérolas de conhecimento para você. Eu não vou, em cada minutagem, eu não vou passar, né, os hacks teológicos, né, que são sacadas teológicas para você, que você consegue, que ajudam na questão da interpretação bíblica, no texto todo, na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Então, eu falei aqui sobre manifestação teofânica, como identificar uma manifestação teofânica na Bíblia, como identificar se a pessoa tem uma linhagem real, ou então se a pessoa é de família rica dentro da Bíblia, né, que a Bíblia tem uma linguagem toda específica, né? E quando você começa a aprender, né, a decodificar essa linguagem, aí fica mais fácil para você fazer a interpretação, para você entender, né, e ter aplicar essa dedução, né, essa dedução gramatical dentro do texto bíblico, né, fica mais fácil. E com o tempo acaba você fazendo constantemente, aplicando os exercícios, acaba ficando uma coisa natural, né? Você vai falando de uma forma natural. Não é algo maçante, não é algo cansativo, acaba sendo algo natural. Você vai vendo um vídeo aqui no YouTube do Pondé, né? Pondé é o filósofo contemporâneo nosso, e ele estava falando, numa entrevista perguntaram para ele qual que era o livro que ele mais gostava, né? E ele falou assim pro entrevistado que era uma pergunta muito simplista, porque como ele estava acostumado, habituado a ler livros, o livro faz parte da vida dele, então era uma pergunta muito simplista, porque ele não preparava um momento para ler o livro, então ele não tinha um lugar específico, agora eu vou ler o livro, não, ele sempre anda com o livro à mão, né, e qualquer momento, qualquer lugar que ele para, mesmo que a gente para, por exemplo, para procurar na rede social, para twittar alguma coisa, ver alguma informação, uma coisa que pra gente é comum na rede social, para o Pondé, né, ou eu acredito que para todos os filósofos, né, em geral, né, contemporâneos, então Cortella, também gosto muito do Cortella, que é do Mário Sérgio Cortella, e do Karnal também, e eles já estão habituados, né? É um costume deles, né? O livro ele passa a ser quase que uma extensão do corpo deles, né? Tá sempre à mão, então ele está sempre fazendo, né, da leitura. Então é importante para a gente, para desenvolver essa questão da interpretação do texto, é importante a gente estar habituado a ler, né? A ler a Bíblia, a ler livros, né? No caso aqui, a minha intenção é incentivar você, né, a ler os textos bíblicos, né? Ler os textos bíblicos, né? E tá desenvolvendo, né, essa parte da leitura. Você vai melhorar a sua dicção, você melhora a sua oratória, você melhora a sua percepção, e a clareza de pensamento é muito melhor. A pessoa, o leitor ávido, né, ou a pessoa que procura fazer leituras constantes, acaba por ter uma comunicação melhor também. Então acaba ajudando também até no dia a dia, no meio secular. Então acaba ajudando bastante. Então a gente vai seguir aqui a leitura. Eu parei no versículo 11, então a gente vai para o 12, né? E você que perdeu aí as outras aulas aí, né, elas vão ficar aqui gravadas aqui no YouTube, tá? Então você pode dar sequência e continuar. A gente vai seguir a leitura aqui e fazendo aqui a interpretação e aplicando as técnicas, né? Quem, onde, porquê, e observando também quem são os personagens principais, tá? Você vai eu não vou parar todo instante para estar falando quem são os personagens, né? Isso aí é uma coisa, são os exercícios que é interessante você estar fazendo. Como você vai identificar o personagem principal? Então você precisa estar atento à última aula, né? Que vai ver que os textos eles têm uma sequência, né? E durante as leituras você vai estar percebendo que é falado muito, cita-se muito o nome a pessoa, né? O nome próprio, mais de uma vez. Se ele é citado mais de uma vez, isso é um personagem que ele é um personagem importante para a história, ou de relevância histórica, o que faz todo sentido para a nossa interpretação aqui no texto. Então ele vai ser citado várias vezes. E aquele que é citado poucas vezes,
consequentemente é um coadjuvante, né? Que ele está ali, tem o seu peso e sua história, né? Mas porém ele vai aparecer poucas vezes. É importante identificar quem eles são e por que eles estão ali. Isso vai ajudar você a tirar a ideia central do texto. Então vamos dar sequência aqui. Lembrando que qual que é a situação aqui do povo de Israel aqui nessa, qual que é a situação do povo de Israel aqui? O povo de Israel aqui nessa situação aqui, eles vivem em regime de servidão, né? A gente vem falando aqui desde o capítulo 1 aqui do livro de Juízes, que o povo, é um povo que Deus, eles questionam lá no começo, eles questionam Deus quando Josué morre. Lembrando que Josué era um general de guerra, né? Que sucedeu Moisés, né? E aí eles pedem juízes, né? E Deus levanta juízes, né? Ali no caso ele levanta Judá, né? Eles queriam saber, né, no capítulo 1, quem que ia subir contra os cananeus. E aí Deus levanta Judá, não vai Judá e tem outra coisa. Eu vou ser com ele, eu vou dar todos os inimigos, eu vou dar na mão deles, né? E eles vão vencer. Então o povo já sabia que ele ia vencer, né? E aí então eles vão vencendo, vão acumulando riqueza, só que também vão se misturando com os outros povos e vão adotando a cultura, né, dos outros povos também. Tudo isso aí vai acabar atrapalhando, né, a fé deles em si, né, e a experiência de estar com Deus, né, deles, né? Eles vão abandonando, né, a fé monoteísta e começam a voltar às velhas práticas, aos costumes politeístas. A gente também já falou sobre monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo, um Deus só; politeísmo, idolatria, vários deuses, né? Então, a consequência da idolatria para o povo de Israel foi o que? Servidão, foi escravidão, né? Então, qual que é a diferença do escravo, né? Praticamente o escravo é definido um trabalhador normal para o escravo. O trabalhador normal ele recebe as suas terras, ele trabalha e ele tem um salário, né? Você presta um serviço, recebe um salário, assim como hoje, né? O regime de escravidão, a pessoa ela trabalha, ela tem alimentação porque ela precisa comer, senão ela morre. Só que ela não recebe nada por isso. Então fica bem claro, né, o que é bem claro o que é escravidão, o que é regime de escravidão, o que é regime do que é trabalho remunerado. Trabalho remunerado é uma coisa, regime de escravidão é outra, né? Então é bem claro, né, que todo mundo consegue discernir isso daí. E o que fica bem claro aqui, que o que leva o povo de Israel a cair nesse regime de servidão, né, de escravidão, foi a idolatria, né? Então a própria teimosia deles, né? Servidão sob Eglon, versículo 12 do capítulo 3 de Juízes. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram as cidades das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Lá atrás, no versículo 11, que a gente leu na última aula, o que acontece? Foram 40 anos de paz. Beleza. Agora aqui o povo se volta à idolatria e Deus permite que o rei dos Moabitas, né, tome ali o povo de Israel de novo, e agora eles voltam a ser escravos por 18 anos, né? Então você vê, eles ficam jogados, eles ficam não abandonados por Deus, né? Mas devido à consequência, né, da idolatria, né, o peso da idolatria, eles acabam voltando para o regime de servidão, de escravidão. E aqui tem o período que eles ficaram, que foi um período de 18 anos. Você imagina você ficar privado de 18 anos. Imagina aí um exemplo. A pessoa que passa um período de reclusão, né, dentro de uma penitenciária, 18 anos. Ele é privado da liberdade por 18 anos. Aqui o povo de Israel ele fica privado, né, da liberdade de fazer as suas conquistas, de ser um povo livre, né, por 18 anos, simplesmente porque insiste, né, na idolatria, né, que insiste em estar apegado, né, aos seus deuses, às suas imagens, né. E é uma necessidade do povo naquela época, é uma necessidade, né, de uma vertente do cristianismo, né, do cristianismo, principalmente do cristianismo do catolicismo romano, porque eles usam, né, a imagem, né, a imagem dos santos, a imagem que são usadas nas cerimônias ritualísticas e nas cerimônias memoriais, são usadas as imagens, de maneira que é como se fosse um símbolo referencial, né? Só que a gente entende, né, que
que com o sacrifício, no Novo Testamento, como o sacrifício de Jesus, né, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, né? Então hoje, agora, a gente não tem mais intermediário, né? E quando e se porventura há necessidade de um intérprete, quem é esse intérprete que faz essa intercessão? É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né, que habita na vida da pessoa. Se a pessoa aceita a Jesus, está servindo, está nos caminhos do Senhor, né, e está procurando se purificar, né, o seu tempo, que é o seu corpo físico, né, seu corpo espiritual, né, mental, né, procurando purificar o psicossoma, né, que é o corpo espiritual. Então o Espírito Santo, ele habita na vida da pessoa, tanto ajuda a dar o entendimento para compreender as Escrituras, e também ajuda nas orações que faz que nos conecta com Deus. Então é desnecessário, né? Na verdade é uma desculpa para ter muleta, né? Então a imagem, né, a imagem em si, ela é uma muleta, né, que a gente traz, o ser humano ele traz, né, desde das religiões mesopotâmias, essa raiz do povo de Israel, né, do povo do politeísmo. Então todas essas raízes, né, antigas, adotado por algumas vertentes cristãs hoje também, e também algumas religiões afrodescendentes também que adotaram, né, no seu país de origem, e também aqui no Brasil também eles usam também as imagens como um meio, né, de comunicação, né? E a gente entende que isso caracteriza a idolatria, né? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né, ou para você se comunicar com Deus, ou então no lugar de Deus, né, caracteriza idolatria, né? Lembrando também que a gente comentou também a gente vai ver o que acontece, né? A consequência da idolatria, né? A consequência da idolatria para o povo de Israel é o que? Servidão e escravidão. A consequência da idolatria para nós hoje, né, quanto igreja do Senhor, né, hoje nos dias atuais, é também servidão e escravidão também, né? E hoje existe uma maneira, às vezes as pessoas têm esse conceito de idolatria muito ligado ao que? A imagem física, né? Mas a pessoa pode também passar a ser um idólatra. De repente a pessoa, ela venera ali a sua rede social, ela venera o seu Instagram, né? E ela venera ali o filho, venera ali a esposa, venera o marido, venera o trabalho. Então hoje em dia, às vezes a idolatria, ela entra de maneira sutil, né, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Uma coisa que tem tomado muito, principalmente a questão dos jovens, né, dos adultos também em geral, são as redes sociais, né? Então toda vez que fala eu vejo, fala-se muito em monitoramento, né, das redes sociais, né, e cerceamento de rede social, né. Fala-se muito sobre isso aí, né, a política, né, tá querendo entrar com relação à rede social e tá fazendo ali um monitoramento, né, coisas que podem ser postadas, coisas que não podem ser postadas, né. Eu vejo que o quê? Que as pessoas que mais ficam incomodadas com a regulamentação de rede social, se a pessoa fica incomodada com a regulamentação, é porque ela quer continuar postando o que ela quer, o que ela acha que funciona. Então, se a pessoa, provavelmente é um tipo de pessoa que ela está trabalhando aí, né, ou postando vídeos aí de cunho duvidoso, né? De repente a pessoa, ela quer tá fazendo alguma coisa aí que é irregular, aí que é contra a lei, e ela bate na tecla que acha que não deve ser regulamentado. Mas a gente vê que existe uma importância, né, da regulamentação da rede social, né? Ter regras para usar a rede social, né? Porque a rede social não pode ser uma terra de ninguém, né? Então é importante ter a regulamentação, né? Assim como a gente está falando aqui para o nosso contexto, aqui a gente está falando aqui do povo de Israel, o povo que vivia sobre regras, né? Qual que era a regra? Ser um povo monoteísta e servir a um único Deus. Mas eles tinham essa dificuldade, porque eles queriam, eles tinham essa muleta que era dos seus antepassados, que era o que? Se apoiar em outras divindades, né? Em Astarote, em Baalins, em Baal, em Mamon. Então era comum para eles, né? E hoje, né, às vezes a gente entende o termo, né, ideológico, idolatria, e já pensa na imagem de um santo.
mas imagina isso como idolatria. Só que tem outros tipos de idolatria. Um exemplo, um time de futebol, time do coração. Tem pessoas que realmente idolatram um jogador de futebol, que realmente idolatram o time do coração, né? E ali já tomam o lugar de Deus completamente, né? Tem pessoas que vão para um estádio e brigam pelo time ali, mata alguém. Uma pessoa que chega no ponto de matar outra pessoa por conta de um resultado do time de futebol ou por causa de um jogo, né? Essa pessoa ela tirou Deus da vida dele, do coração dele, e quem impera ali, né? O Deus que está ali é o Deus do time, né? Que está ali, né? Então é nítido, né? Como as pessoas elas mudam o comportamento, né? Então quando a idolatria ela entra dentro do coração da gente, nós mudamos o comportamento muda. Tem gente que passa, né? Assim, que coloca a idolatria, no exemplo, no vício, né? No álcool, na droga, né? Um exemplo, o tempo que eu fiquei aprisionado no álcool e na droga, então o álcool e a droga era tudo para mim. Então tudo que eu fazia era voltado para isso. Então é o mais importante que eu fazia, não tinha espaço para Deus, para a família, para nada. O importante era só o álcool e a droga. Por quê? Porque eles supriam todas as minhas necessidades, né? Então o vício ele também ele encaixa também na idolatria, né? Porque ele tem um item, o item do vício é uma ação viciante, e a pessoa deixa, né, hábitos saudáveis, né, para estar contaminando o templo do Espírito Santo, né? O que é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo carnal, né? Esse nosso invólucro carnal, né? Que a gente está aqui, que é emprestado, né? Que veio da terra e volta para a terra, né? A gente vai continuar aqui a ligação aqui. Bom, então o que mais chamou disso aqui no verso 14 foram os 18 anos de servidão, né? Aí os personagens, né? Do versículo 12 ao versículo 14, se você ler com atenção, você consegue, as palavras que mais se repetem aqui é o Senhor, né? E lembrando que quando ele se refere aqui ao Senhor, ele está falando de quem? Está falando sobre Deus,